Meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, estamos no livro do Gênesis. Hoje nós iremos ler capítulo 4, 5, 6 e 7. Lembrando que aos sábados e domingos são 4 capítulos. Vamos à leitura? O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem? O pecado jaz à porta. Para ti só será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, alguns pontos interessantes aqui. O primeiro, quando fala que conheceu Adão e Eva, é que ele teve relação, marido e mulher. Aí nasce Caim, logo na sequência nasce Abel. Caim, ele vai cuidar das coisas do campo, e Abel ele vai cuidar das ovelhas. Passado um determinado momento, o texto é bem claro que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. E aqui não tem nada a ver que Deus rejeitou pelo fato de ser, vamos supor, hortaliças, legumes, cereais, exemplo assim, da terra. E porque a oferta de Abel era das ovelhas, era animal. Não é nada disso. Perceba que logo que o texto diz que Deus ele atentou, o Senhor atentou para o ofertante e depois para a sua oferta. Versículo 4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, uma lição preciosa que nós temos aqui. Antes de Deus receber a minha oferta, aquilo que eu vou ofertar, aquilo que eu vou entregar no altar, seja uma adoração, seja um louvor, seja uma oração, seja o meu dízimo, minha oferta alçada, um voto, um propósito, primeiro, o Senhor tem que me aceitar. O Senhor tem que receber o ofertante e também a oferta. Se ele não se agrada do ofertante, o gasofilácio recebe a oferta. A salva recebe a oferta. O envelope recebe a oferta. O tesoureiro contabiliza a oferta. Aquela oferta ela é direcionada para os fins e propósitos e meios da igreja. Mas o Senhor não recebe. Por quê? Porque ele não recebeu o ofertante. Então, perceba que Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, pela renovação ou pela transformação do vosso entendimento, da vossa maneira de pensar, para que apresenteis ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Mestre. Então, esse fato aqui é interessante. E o que vai combinar aqui? Vai combinar agora no que nós vamos à sequência. Isso mexeu tanto com Caim, ele irou-se a um ponto em Deus alertou a ele. Por que você iraste? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então o que Deus ainda alertou a ele? Falou: peraí, você sabe que você está agindo de uma maneira errada, então não tem como eu receber tua oferta. O seu irmão não, em outras palavras, mas não teve jeito. Olha o que vai acontecer, versículo 8 do capítulo 4. Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A inveja, a ira, foi tão grande que aqui vem o primeiro homicídio. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não tirará mais a sua força,
fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua face me esconderei. E eu serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então preste atenção aqui, quando a gente lê a Bíblia aqui sequencial, parece um pouco confuso. Por isso que eu falei para você a gente começar sempre pelo novo, você vê que o velho tem que ter mais esses pormenores. Os primeiros seres humanos aqui são Caim e Abel. Caim matou Abel, mas de repente ele sai fora e já encontra um povo. Já viu esse questionário aí, esse questionamento? Só que olha que coisa interessante. Preste atenção comigo. Ó. Deixa eu ser um bereano aqui, fazer uma exegese e uma hermenêutica aqui bem básica, porém precisa. Perceba que o texto diz, no subtítulo na Bíblia, no versículo 8, do capítulo 4 do Gênesis, o primeiro homicídio. Quando Caim, ele cuidava da terra, ele lavrava a terra, ele já tinha uma certa idade. Abel, também por cuidar das ovelhas, ele tinha uma certa idade. Por quê? Porque nós sabemos que tanto para você lavrar a terra, como para você pastorear ou cuidar das ovelhas, ou cuidar aqui, como ele fala que Abel trouxe a sua oferta, dos seus primogênitos, ele tinha uma idade. Então o que aconteceu aqui? Olha que coisa interessante. Aconteceu a relação incestuosa, ou seja, irmãos se relacionaram com irmãos. Adão e Eva, eles tiveram outros filhos e outras filhas. Então, por que é que esse fato aqui ele é narrado e destacado nesse período da história? Porque foi o primeiro homicídio, porque foi o primeiro assassinato. Então, quando Caim recebe essa sentença do Senhor e ele foge, quem é esse povo que ele vai encontrar? Quem é essa mulher que ele vai encontrar, que ele vai fazer dela sua mulher e ela vai engravidar e vai gerar a Enoque? Ela era uma das suas irmãs ou da sua parentela. É simples assim. Porque nesse período, quando eles vão tendo essa evolução, esse desenvolvimento, perceba que o próprio Jesus já havia dado a ordem para eles multiplicarem a terra. Então eles foram tendo outros irmãos, outras irmãs, e esses irmãos e irmãs, o que houve no início foi justamente isso, relação incestuosa para nós, né, nos dias atuais. Mas ali, o mandamento de Deus para povoar e multiplicar a terra. Então, quando Caim vai encontrar, possivelmente, uma de suas irmãs, ou uma de suas meia-irmãs, mas era do seu sangue. E ele vai, casa com essa mulher, e dessa mulher nasce Enoque, que ele deu o nome de Enoque. Ó. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujuel. Meujuel gerou a Metusalel, ou que as umas versões é Metusalém, um pouco diferente, gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. Então aqui nós temos alguns fatos interessantes. Ó. O primeiro homicídio, o nome da primeira cidade e o primeiro bígamo. Olha quanta coisa interessante nós começamos a ver aqui na leitura do Antigo Testamento. O primeiro homicídio, o nome da primeira cidade e o primeiro bígamo. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada teve a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e gado. E tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam a harpa. Então olha aqui para você ver. Nós já vemos aqui o início de onde vê a musicalidade. Através de Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Zila também teve Tubancaim, mestre de toda obra no cobre e no ferro. E a irmã de Tubancaim foi Naama. E disse a Lameque, as suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo
por me pisar. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão e conheceu a sua mulher, e ela teve outro filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete tomou também, e Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor Jesus. Perceba que são fatos interessantíssimos e de muita valia para o nosso crescimento e elevio espiritual. Lembrando que nós estamos agora aqui no Antigo Testamento. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez macho e fêmea e os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou, olha lá, filhos e filhas. Tá vendo aí? E foram todos os dias de Adão que viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias do Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malael. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalael 65 anos, e gerou a Jared. E viveu a Malalael, e depois que gerou a Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalael 895 anos, e morreu. Viveu Jared 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém, ou Metusala, depende de algumas versões. E andou Enoque com Deus. Perceba, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Que coisa linda é você andar com Deus. Que coisa linda é o homem e a mulher andar com Deus. O Salmo 37 vai dizer que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Enoque andou com Deus, e nunca mais ninguém viu Enoque. Então o que nós encontramos aqui? O primeiro a ser arrebatado. O primeiro a ser transladado. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois de ter gerado Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé a idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cã e a Jafé. Então perceba que naquela época a duração da vida dos homens era totalmente diferente. Aí algumas pessoas perguntam assim: nossa, mas por quê? Porque o pecado, porque a iniquidade ainda não havia se multiplicado. Quer ver? Vou fundamentar isso agora. Olha o que acontece no capítulo 6. Preste atenção, como isso aqui agora vai dar uma... Deus vai cortar, até mesmo abreviando a duração dos anos de vida do ser humano na terra dos viventes. Capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu
que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos e filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o pecado consciente, o pecado continuado, olha o que Deus fala, ó. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aí eu convido você agora. Desde que você se conhece por gente, você conheceu alguém que você conheceu, que você se relacionou, pôde conversar, que viveu mais do que 120 anos, aí alguém ainda vai dizer assim: mas eu vi lá um testemunho de um fulano, há um japonês, há um africano. São raríssimos. Você conta nos dedos da mão, de uma das mãos, pessoas que vivem mais do que 120 anos. Então, por conta da multiplicação do pecado, da iniquidade, até os dias da humanidade, ele foi abreviado. Está na palavra. A duração dos seus dias serão 120 anos. Perceba que quando Moisés ele vai compor o Salmo 90, eu vou ler aqui, tá? O Salmo 90 foi composto por Moisés. Olha o que ele fala no Salmo 90. Ó. Ele diz assim, ó: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Salmo 90, verso 8, agora no 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro. Versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E hoje em dia, você vê que já abreviou mais. Você vê que, graças a Deus, hoje ainda algumas pessoas assim aumentou, né, o índice de vida, a qualidade de vida, mas aqui, por conta da multiplicação do pecado, ficou estabelecido que a duração da vida do ser humano, nessa breve vida, é até 120 anos. Umas pouquíssimas exceções vão para 121, 122 ou um pouquinho mais, mas nada além disso, porque está na palavra. E o porquê disso? Antes que você faça essa pergunta, vamos para o texto. A Bíblia mesmo nos responde. Versículo de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só mal, eram só maldade, continuamente, olha aí, ó, iniquidade, consciente e continuado. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deixa eu pontuar outra coisa aqui. Quando fala que ele se arrependeu, Números 23, 19, vamos lá? Vamos na Bíblia, Bereano é Bereano, né? Quem tem, quem não tem, fica imitando os outros e fica aí replicando informações. Mas quem tem, estuda e vai lá. 23, 19 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Parece uma contradição aqui. Peraí, fala que ele não se arrepende, e aqui está dizendo que ele se arrependeu. Agora, olha um pouquinho mais adiante do versículo do capítulo 6 e do versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Sabe o que significa aqui esse arrependimento de Deus? Não é igual ao meu e o teu arrependimento. É assim, ó, sentiu uma profunda tristeza, pesou em seu coração. Ele ficou muito triste com o caminho, com a direção que a sua obra-prima, segundo Tiago nos afirma e diz, no seu capítulo 1, que nós somos as primícias das criaturas de Deus, nós somos a obra-prima de Deus, feita à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomou um caminho que toda a imaginação dos pensamentos eram maus continuamente. Então ele sentiu essa profunda tristeza. É nesse sentido aqui que a palavra arrependimento ela quer dizer. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra e o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito, ou seja, sinto uma profunda tristeza. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo,
reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado, foi transladado. Noé andou com Deus e foi preservado, ele e a sua família. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anunciou o dilúvio a Noé. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para mim uma arca de madeira de gofer. Fará compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás a arca uma janela, e um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porá do seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, que há espírito, vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, ou seja, vai morrer. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança. Olha aqui, ó, a aliança adâmica foi quebrada por Adão. Agora vem a aliança noélica. Deus agora faz um novo pacto, faz uma nova aliança com Noé. Ele dá a instrução, ele dá a direção, ele dá o caminho e ele fala assim: ó, estou fazendo com você um pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada meterás na arca, para as conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Tu toma para ti toda a comida que se come, ajunta para ti, e terás mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então percebe agora que, você vê que andar com Deus, que privilégio. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Noé andou com Deus, foi preservado ele e a sua casa. Olha que coisa linda. Assim como Jonas, o fujão, que não prejudicou só a ele, mas todos que estavam naquela embarcação, ao ponto de eles lançarem tudo no mar, e depois Jonas reconhecer e também foi lançado no mar, aí a tempestade se acalma. Da mesma maneira, você andando com Deus, aqueles que estão ao seu redor e de redor serão beneficiados. Por quê? Porque foi justamente o que aconteceu. Através de Noé, ele salvou, ele preservou a vida da sua família. Ande com Deus. Seja como Enoque, seja como Noé. E agora, Deus dá um projeto, uma coisa audaciosa, uma coisa grandiosa. Em nenhum momento nós vamos ver aqui Noé titubeando ou questionando a Deus. O que ele faz? Ele obedece. Essa é uma das características de quem anda com Deus. Não questiona, obedece. Não murmura, agradece. Não reclama, glorifica. Sabemos que não é fácil, mas nós estamos vendo um exemplo aqui na Bíblia. Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo, preste atenção agora que eu vou te dar uma informação que você não sabia, ou vai aprender agora ou vai relembrar. De todo animal limpo, tomará para si 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Então não entrou na arca, como você aprendeu até hoje, é porque não tinha examinado a Bíblia com o bereano, 2 animais de cada. Ele fala aquilo no começo, mas agora que ele pontua: dos animais limpos, 7 de cada, e dos animais impuros, 2 de cada. Para quê? Para preservar a espécie e preservar a vida. Está no texto, ó. De todo animal limpo, tomará para si 7 e 7, macho e fêmea. Mas de todos os animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 macho e 7 fêmea, para conservar a vida da semente sobre a face da terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a terra toda a substância que fiz,
e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Qualidade de quem anda com Deus, não questiona, obedece. Qualidade de quem anda com Deus, se submete, obedece, é submisso. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé, os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as suas 3 mulheres e os seus filhos, e com ele na arca. Estes, todos os animais conforme a sua espécie, todo o gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme sua espécie sobre a terra, conforme a espécie de toda ave, conforme a espécie de todo pássaro, de toda a qualidade e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta não foi Noé, a porta foi fechada pelo lado de fora. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto a porta da misericórdia está aberta, vamos entrar por ela. Enquanto a porta da misericórdia continua aberta, andemos no caminho estreito, no caminho da retidão, no caminho da obediência, no caminho da santidade, no caminho da renúncia, que é esse caminho. Por mais que ele seja com pedregais, com lutas, com provas, com as aflições, é esse caminho que nos conduzirá ao encontro, aos portais celestiais e às mansões eternas e celestiais. Então você vê que quem fechou essa porta agora foi o próprio Deus, e ele fecha do lado de fora. E olha o resultado, o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente, ou seja, muita água, sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e espiou toda a carne que movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil, e de se roja sobre a terra, de todo homem, tudo o que tinha fôlego, espírito e vida em seus narizes. Tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Eu não sei se você notou algo interessante aqui, mas você viu que Deus deu uma instrução específica para Noé. A janela era para cima. A janela não era do lado como nós estamos habituados aqui, né? Havia janela do lado. Não, a janela é para cima. Olha que coisa interessante aqui. O que o salmista Davi fala no Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então perceba que eu gosto de imaginar e pensar que Deus não permitiu e não deu a instrução para que Noé não fizesse as janelas na lateral, para que ele não olhasse. Porque se ele olhasse, o que ele iria ver? Ele ia ficar com aquela imagem o resto da vida. Imagine quantos cadáveres, quantos corpos, tanto de seres humanos quanto de animais, aves, répteis, como nós acabamos de ler no texto. Mas aí ele falou o quê? Que a janela seria para cima. Então, quando ele abrisse, o que ele olharia? O céu. Olha, o seu socorro virá do céu. A sua providência virá do céu. A sua resposta virá do céu. Então, olha para o alto. Olha para o alvo. Fala o que o escritor aos Hebreus, cumpre o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo de número 12. Olhando firmemente para o Senhor, ou seja, para o alto, o autor e consumador, desculpe, da nossa fé.
Meu irmão, tem muita coisa linda, tem muitas lições preciosíssimas. Eu não posso me ater a todas elas, porque senão ficaria muito extensa a leitura. Mas a nossa leitura de hoje, com excelência, nós demos o capítulo de número 4, o capítulo de número 5, o capítulo de número 6 e agora concluímos o capítulo de número 7. Que você possa perscrutar, que você possa mergulhar, que você possa examinar, que você possa meditar em cada detalhe, e eu quero que isso instigue você a pesquisar mais sobre esses assuntos, que eu vou aqui pontuando algumas coisas para despertar uma fagulha em você, para você se atentar nesses detalhes. Viu lá que não eram apenas 2 animais, e eram 7 dos animais puros e 2 dos animais impuros? Viu lá que detalhe interessante? Que Noé andou com Deus e Enoque andou com Deus, Enoque ele tomou para si e Noé ele preservou. Então são muitas lições, meus irmãos, minhas irmãs, que nós iremos adquirir ao longo da leitura, da examinação e da meditação. E é por isso que aquela fala, aquele jargão dos pregadores, dos pastores, falam que a palavra ela se renova a cada manhã. Porque amanhã, se nós lêssemos esse mesmo texto, você pode ter certeza que ele vai falar com você, que ele vai falar comigo, que ele irá falar conosco de uma outra forma, de uma outra maneira diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com cada um da maneira que ele apraz. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue te inspirando, te fortalecendo com essas histórias maravilhosas que nós iremos ler e aprender. Lembrando que nessa primeira leitura nós estamos no Pentateuco, ou também chamado de Torá, né? Podemos chamar assim. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta de 5, né? E Teuco de lei. São os livros da lei, escritos, segundo o nosso entendimento, aquilo que foi passado para nós, por divina revelação a Moisés. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Vamos para cima.